Buenas, machos e machas do meu Brasil! Tudo certo, galera? Aqui quem vos fala é o macho alfa da machosfera. Tudo tranquilo? O negócio é o seguinte, galera. Hoje inicia aqui no nosso canal do YouTube um novo programa da machosfera, Super Idiotas da Mesa Quadrada. O programa onde a gente vai falar sobre diferentes temas, mas com uma pegada, eu não vou dizer séria porque não dá pra gente falar sério, mas com uma pegada um pouco mais social. Na verdade, a gente não vai ter papas na língua. Esse nosso programa vai ser quinzenal, então a cada 15 dias você pode entrar aí no nosso portal, vai ter, no Facebook vai estar linkado, e no nosso canal do YouTube vai ter a cada 15 dias um novo programa. Pra não perder, dá um like, se inscreve, curte, favorita, compartilha, faz a porra toda aí, dá audiência pra nós, dá dinheiro que cerveja não cai do céu, né, pessoal? Por favor. Pra quem não sacou, o nosso nome, o Super Idiotas da Mesa Quadrada, é uma homenagem ao nosso saudoso Chespirito. O primeiro programa que ele fez na TV se chamava Los Super Genios de la Mesa Quadrada. Se você quer saber um pouco mais sobre esse programa, é só entrar no nosso site www.machosfera.com.br. Logo na página inicial tá lá um post que eu fiz sobre esse programa. Isso é claro se você tá vendo esse vídeo assim que ele for lançado. Se você estiver vendo daqui a alguns anos, vai lá em localizar, faz uma busca por Chespirito e você vai achar o programa. Nosso programa, como eu disse, vai ter debate de ideias. Nossa ideia não é criar uma verdade absoluta, muito pelo contrário, é dar a nossa opinião e te embasar para que você tenha a sua opinião sobre os mais diversos assuntos. Para fazer a mediação desse nosso papo, ninguém melhor do que o nosso gigante da machosfera, o gorila de bolas azuis, Eric. Ah, eu já venho bebendo, já venho moderado. Já venho bêbado. Você viu que já bebi bastante aqui, Pra né? variar, né? Puta, Cara, você tá bonito, hein? Obrigado, eu sou. Você tá bonito hoje, hein? E é isso que você falou mesmo. Hoje a gente vai discutir várias opiniões na mesa. E aqui, cara, vou bater na mesa. Ui, hoje eu bato na mesa. Eita. Cara... Vai bater o Chaves na mesa, mas ainda olha bem, só, né? meu queridão, não adianta ficar só nós dois discutindo aqui. Claro que não. Eu vou trazer gente pra essa mesa aqui. Por favor. Gente de peso. Ui. Gente de peso. Mais? Mais de peso ainda, cara. Então, primeiro cara que eu vou trazer aqui, convidado especialíssimo, que vai ficar com a gente um bom tempo, hein? Opa! Eduardo, nosso colunista. Aê! Aê, vambora. Bate aí. Aê, vamos aqui no meu discutir. Aê, seio, mamãe no sacanagem. seio. Boa. E aí, galera? Sensacional. Mas também não adianta só o Edu. Claro que não. A mesa ficou um pouco torta, ficou pensa pra esse lado, né? Tem que balancear. Então, o Wikigui com a gente aqui hoje também. Aê! Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem? Tá. Prazer, Guilherme, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem com o senhor? Guilherme, Prazer, tudo tudo bem? bem? Depois. Prazer é todo seu. É nosso. Cara, Ui. vamos lá. Vamos começar já. Não vamos perder tempo, não. E hoje eu vou trazer um assunto, cara, que a gente tá vivendo. É uma polêmica que a gente tá vivendo no Brasil hoje. Que é essa... Separação do William Bonner e da Fátima. Porra, é Bernardes. exatamente isso. Porra. Não, mas não é isso, não. Ah, não? Não? Não. Puta, então esse é o assunto errado. Tô no papo errado. Cara, impeachment da Dilma, Temer assumindo a presidência, a divisão do povo entre esquerda e direita, cima, baixo, lado direito. Cara, não sei o que é isso. E eu vou aprender com vocês agora. Então eu queria saber qual a opinião de vocês sobre o que tá acontecendo no Brasil hoje. Eu acho que o William Bonner deu mancada com a Fátima Bernardes. Boa. Não, político, político. Pô, aí ó. Porra, já começou. Responde direito aí. Ela foi Eu acho que o safada, Temer né? deu mancada com a Dilma. Boa. Fechou. Sério? Vale a referência? Vale. Vale. Sabe qual é o problema do Brasil, cara? O brasileiro. Eu já começo o papo nesse sentido. O problema da política brasileira é o brasileiro. Como assim? A população. Sabe que eu em si, sou nacionalista, Você né, é mano? brasileiro, cara. Eu sou brasileiro, nós todos somos brasileiros. Que bom. Que bom. Na verdade, eu sou Ah, argentino. perdão, Eu tô perdão. aqui infiltrado. Perdão. E você vê que eu manjo muito de espanhol. Perdão. Perdão, é a única palavra que eu sei que estudei. Então, cara, quando eu digo que é o brasileiro, eu quero dizer em qual sentido? Eu quero dizer que... Sentado. Sentado, exatamente. Não, eu quero dizer que a população é muito influenciável. Sim. É claro que nós temos os meios influenciadores, a mídia, etc. Rede tal, Globo. exatamente. Que corrompe muito a população, etc. Como a gente já sabe.
Só que eu também acho que as pessoas se deixam muito ser corrompidas, cara. Eu acho que a pessoa falta você buscar isso aqui, ó, que você tá fazendo agora, ver um vídeo mais aprofundado, é divertido também, mas serve como informação, sabe? Eu acho que falta muito a procura da população em saber o que ela tá fazendo em si, sabe? Mas nesse sentido, Gui, eu vejo uma evolução. Porque até bem pouco tempo atrás não se discutia política no Brasil. Tinha até aquela história, né? Que política, Exatamente. religião e futebol não se discute. E não, política se discute sim. Pô, mas eu não gosto de política. Cara, não existe isso. Você é comandado por pessoas que gostam de política. Então, há um avanço no sentido que hoje, pô, se discute política pra cacete no país. Por outro lado, a gente tem uma polarização que, sinceramente, me incomoda um pouco. Que você vê a galera que se auto-intitula de direita, que é aí o pessoal que era contra o governo Dilma, tal, não sei o que pediu impeachment, etc. E um pessoal que se auto-intitula de esquerda, que é o pessoal que defendia o governo Dilma, Lula e por aí vai. E aí um chama o outro de fascista, de rico e não sei o que. Esses, por sua vez, chamam o outro de petralha, de corrupto, de comunista. E na prática, a gente não tem nenhum desses dois lados aqui no país, cara. Exatamente. Vamos pensar rapidinho. Definição de direita e esquerda. Teoricamente, um governo de direita seria um governo com Estado mínimo, ou seja, poucas coisas são geridas pelo Estado. Um exemplo que a gente tem, por exemplo, é os Estados Unidos, onde nem a saúde é dada pelo Estado. Até a saúde lá é paga. É um governo que tende a ser mais conservador. Em seu radicalismo, a gente pode citar um exemplo do nazismo. Perfeito. Nazismo, fascismo, são governos de direita absoluta. Por outro lado, o governo de esquerda, ele é um governo onde o governo tem uma mão mais forte, onde as empresas estatais, o governo manda mais na vida das pessoas, as pessoas acabam tendo um pouco menos de liberdade, por consequência. É um governo que, teoricamente, preza mais pelo lado social e tal, para os mais pobres. E também o extremo disso aí seria um socialismo, como a gente viu na União Soviética, ou como se tentou criar em Cuba. Perfeito. Cara, PT não é governo de esquerda, velho. Sim, você falou. Tanto, também. talvez no início do governo Lula a gente tenha algumas coisas que podiam ser mais de esquerda, como Bolsa Família, por aí vai. Mas principalmente o governo Dilma, cara, não é um governo de esquerda. Tanto que no segundo mandato, acho que foi um dos grandes erros dela, que a Dilma governou. Ela foi eleita, mas ela governou como se fosse o Aécio. Toda a plataforma de governo dela, ela esqueceu e fez o que o Aécio tinha prometido. E eu acho que esse Perfeito. foi o maior erro, na minha opinião, esse foi o maior erro do governo Dilma e Sem talvez o ponto fatal, crucial de toda essa revolução Concordo, que a gente tá tendo aí hoje. Porque quem defendia ela, falou, porra, ela traiu o movimento. Sim. Quem queria o Aécio não queria a Dilma fazendo o papel dele. Exatamente. E por outro lado, a gente tem o que se chama de direita, que é um PSDB da vida. Cara, PSDB nunca foi e não é um governo de direita. Pra começo de conversa, grande parte dos maiores nomes do PSDB são caras que lutaram contra a ditadura, são caras que têm origem em movimento sindical, na Uni. Né? É o caso do José Serra, é o caso do... Porra, o Fernando Henrique foi professor na FEFELESH, que é a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Cara, é um reduto de esquerda aquele lugar. Ele é um sociólogo de lá. Ele tem ideias de esquerda. Claro. O Zé Aníbal foi um cara que participou, junto com o Gabeira, daquele movimento que sequestrou o embaixador americano e que trocou por alguns presos políticos, entre os quais o Zé Dirceu. Então esses caras eram todos do mesmo grupo. O próprio nome, Partido da Social Democracia Brasileira, tem socialismo no nome. Exatamente. Então essa briga, isso de direitos... Cara, no Brasil, pelo menos quando se fala de política, salvo algumas exceções, você pega um PSTU, de repente um PCO, é extrema esquerda, e de extrema direita, diria que talvez você tenha alguns exemplos, como um Marco Feliciano, um Bolsonaro, tal, que é um exemplo, mas nem o partido do Bolsonaro não é. Exatamente. Mas aí eu digo mais, cara. Eu acho que o povo, em vez de pensar em tudo isso, pensou muito mais em, cara, eu quero que saia a Dilma. Sim. E não viu o que estava acontecendo no impeachment, não pensou no que podia acontecer. Exatamente. Vocês não concordam que eu acho que essas manifestações em apoio ao impeachment acabam se tornando muito modinha? A gente via muitos jovens
que não sabiam a diferença entre direita e esquerda, menos ainda a parte de extremismo. Então, teve alguns programas que foram às ruas entrevistar e falaram: você é de esquerda ou de direita? A pessoa: ô mãe, mas a gente é do que mesmo? Que tava ali mais por causa de tô participando de um movimento histórico pro meu país. E aí vem a grande influência, né, cara? Que é aquilo que eu tava falando. Pô, a pessoa viu, isso é normal, a maioria das pessoas são assim. Você tá andando com seu carro, você viu várias pessoas na outra faixa ali parado, uma sirene, bicho, você para pra olhar, todo mundo para e vai ali ver. Juntou uma galera, pô, mas peraí, o que eles estão fazendo? É fora Dilma? Não, é fora Dilma, então vamos fora Dilma. Mas o que ela fez? Não sei, mas é fora Dilma, se tá todo mundo aqui, eles estão certos, sabe? O carnaval fora de época. Exatamente. Sim. Tanto que vários vídeos desse eu vi, a galera vendendo cerveja, a galera tipo festejando, era tipo Ano Novo na Augusta, sabe assim? Na Augusta? Não é na Paulista? Conhece Ano Novo na Augusta? Eu já fui algumas vezes. Caraca, nossa, deve ser divertido. Sabia que eu te conhecia de algum lugar. Conheço. Então é isso, cara. Então a galera não para pra realmente analisar, né, cara? Analisar o que eu tô fazendo aqui. Eu não critico a pessoa chegar e falar: a Dilma tá errada, ela é isso, ela é aquilo, blá, 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 blá. Cara, beleza, é a tua opinião. Nem ninguém tá aqui pra dizer que você tá certo ou que você tá errado. Aliás, mais uma coisa, vê um monte de gente falando: não, quem votou na Dilma votou no Michel Temer. Não. No Brasil, nós não votamos no vice-presidente. Quem escolhe o vice-presidente, ou vice-governador, ou vice-prefeito no Brasil é o candidato a presidente, governador e prefeito. Ninguém pode dizer que foi enganado por outro lado. Na urna apareceu. Exatamente, apareceu. Todo mundo que votou na Dilma sabia que o vice dela era o Michel Temer. Mas em alguns países do mundo, o vice é o segundo colocado na eleição. Ou ainda em outros lugares, até alguns estados dos Estados Unidos, você vota no governador e você vota no vice-governador. Tem candidatos a governador e candidatos a vice. Aliás, fica a dica, Brasil. Não é o caso. Seria Mas bom. fica estranho, imagina, sei lá, se a Dilma, por exemplo, assume como presidente e o Aécio como vice. Ia ser muito... Fica estranho. Que provavelmente é o que aconteceria. Eu acho que provavelmente é o que fica aconteceria. estranho. Mas assim, a gente não votou. Beleza, ninguém foi enganado. Todo mundo sabia que era o Temer. Mas pera lá também. E o Temer tá mostrando uma cara aí talvez um pouco mais de direita, né? Exatamente. Mas não dá também pra você ficar nessa polarização de direita e esquerda. Existe aí a questão do liberal. Puta, o que é um partido... O que é um governo liberal? Por exemplo, no Brasil se fala em legalizar o aborto. É relativamente recente que homossexuais podem ter uma união civil reconhecida. Isso tudo tem a ver com o quanto o governo é ou não liberal. E na outra ponta tem a questão social, que também, o de esquerda é mais. No Brasil a gente tem programas, Bolsa Família, leis trabalhistas que são bastante protetoras pro funcionário, pro trabalhador, que é algo que já está sendo colocado em questionamento. Então tudo isso a gente tem que levar em conta quando falar é de direita, de esquerda, calma. Então beleza, pra ser polêmico, né? Dá um foco aqui em mim. Vou falar uma coisa pra você, brasileiro que tá em casa. Vocês são os bons filhos de uma puta. Não sou contra, não sou a favor da Dilma, não sou nada dessa porra, tá ligado? Mas o que acontece é o seguinte, brasileiro é mal acostumado, mano. Vocês têm mania de ir lá, fazer a porra da cagada e depois querer consertar. Então, por mim, eu não sou a favor da porra do impeachment, pelo fato de que brasileiro tem a mania de voltar atrás do que escolheu. Cada ação gera uma reação, tudo tem uma consequência. Então, escolheu errado, vai viver errado até o final, caralho. Por mim, não tinha que ter tirado lá, vai aturar até o final, porque se a maioria votou, ela tinha que estar lá. Na minha opinião, eu acho que o brasileiro ele tá mal acostumado em não pensar que as ações geram consequências. Perfeito. Se cada um pensar no que faz, nas consequências que gera, nas próximas eleições a gente não ia fazer a porra da cagada que fez. Então eu não sou a favor pelo fato de que brasileiro tem que aprender a lidar com as reações que eles causam. Tem um filósofo grego, agora me foge o nome, mas ele diz que a democracia é a pior forma de governo depois de todas as outras. Sim. É mais ou menos isso. Cara, não é bom, mas não existe até hoje uma solução melhor. Então é o que tem pra hoje. É a menos pior, né? Agora, quer ver uma coisa interessante? Caro brasileiro que tá aí, eles estão falando bobagem, tem mesmo que tirar Dilma e tal. Até hoje, depois que voltamos a votar pra presidente,
né, que é relativamente pouco tempo, menos de 30 anos, existiram apenas 2 presidentes da República que ousaram romper com o PMDB. Alguém chuta quem são esses 2? Cara, eu chutaria Dilma sendo um. Claro. Então, e o outro, Fernando Collor. Ou seja, os 2 que tiveram impeachment. Cara, beleza, o Fernando Collor teve lá algumas coisas de corrupção provadas, tal, o caso era um pouco diferente, mas antes do impeachment ele havia rompido não só com o PMDB, como com vários partidos da base. E esses partidos da base fizeram aí, junto com a Rede Globo e tal, todo o movimento para tirá-lo. A Dilma rompeu com o PMDB. E o que aconteceu, todo mundo viu. Criou-se aí uma situação no país que ficou insustentável. O grande crime da Dilma foi ter perdido a maioria do Congresso. E aí é onde a gente criou agora uma jurisprudência que é muito perigosa. Porque a partir de agora, todo presidente vai ter que, me desculpem o baixo, mas vai ter que baixar as calças pros deputados, pro PMDB, pro DEM, pra todos aqueles partidos que tem um monte de deputados, porque se perder a maioria, os caras criam uma situação qualquer e tiram o presidente. Então lembra? Mensalão, Lava Jato e o caramba. Esquece, amigão, acabou, porque se alguém tentar investigar, o presidente ou vai ter que calar todo mundo, senão ele corre o risco de perder o cargo dele de novo. De novo. Se ele perder a maioria do Congresso. Resumindo, vira deputado e manda os outros abaixar a calça pra você. Exato. Isso é que dá certo. Estamos às vésperas de uma eleição. Dessa vez para prefeito e vereador. Mas não pense que esses cargos do legislativo são menos importantes. Às vezes a gente se preocupa muito com presidente, governador e prefeito, exato. E esquece deputado, senador e vereador. Esses caras muitas vezes mandam mais do que o executivo. São os pilares, né? Sim. E são os pilantras também, né? Porra, na Câmara dos Deputados se salvar 2, 3 é muito. É muito. Câmara de Vereadores de Osasco não tem isso. Aquela votação que teve lá, cara, era o momento perfeito da Polícia Federal dar um bote ali, cara, pegava vários. Bom, mas vamos parar por aqui que o negócio tá se estendendo demais. E o que importa pra gente nesse programa é a gente tentar passar pra vocês várias opiniões para que vocês tenham um embasamento e saia daqui ou falando esses caras não manjam absolutamente nada. Que é a verdade. Que é a verdade absoluta. Ou então falando, cara, agora eu entendi, vou assumir esse lado, eu tô nesse lado. A ideia é a gente tentar trazer algum conteúdo para que vocês tenham embasamento. Tá? É isso aí, né? Se você gostou do nosso vídeo, compartilha. Se você não gostou, compartilha falando mal da gente. Exato. Né? É válido. Falem mal, mas falem de nós. Exatamente. Dê a sua opinião nos comentários aí no nosso portal. E mande sugestões também pra gente pros próximos temas. contato@machosfera.com. A gente pode falar mal, mas todo mundo sabe, mano. Aqui é Brasil, velho. Nós somos esse Brasil. país, cara. É Brasil. Nós é brasileiro, malandro. Se é Brasil, mas não tem dinheiro pra comprar uma bandeira decente. Ajuda aí, Michel. Até a próxima, galera. Falou! Braço. Pronto para gravar significa que tá ok, né? Não, tá gravar. Pronto para gravar. Então tá, espera. Pariu, Anderson. Sou brasileiro, tenho um puto orgulho desse país, mano. É... Puta que pariu. Saiu a camiseta do negócio. Isso aí, eu tava meia bomba. Me deu medo Tava da meia porra. bomba. Um pouco agressivo.